Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu sou o especialista de acionamentos aqui da Suporte Automação. Bom, e hoje a gente vai ter uma live aí, né, um webinar para apresentar para vocês. E antes eu queria falar só um pouquinho aqui da Suporte, né? Então a gente está localizado em Goiás, nós atendemos os estados aí de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso. Nós fomos reconhecidos aí no ano de 2019 como uma das melhores empresas para se trabalhar aqui no Centro-Oeste. E nós hoje, né, trabalhando com a distribuição dos produtos da Rockwell Automation e com alguns outros líderes de mercados em outros segmentos, né? Então, como material elétrico, né, instrumentação com Endress-Hauser e por aí vai. Hoje, o convidado especial aqui para trazer para a gente, que é o Luiz Eduardo. Ele é o líder de negócios da Rockwell, tá? E aí, Luiz, como é que tá? Tudo certo? Boa tarde, Felipe. Tudo bem com vocês aí? Espero que tudo bem, em segurança. Então, hoje eu estou trazendo o Luiz aqui para que a gente possa debater um pouquinho aí de Centerline, né? 2500, o CCM aí do futuro da nossa indústria 4.0 da Rockwell, tá, pessoal? Felipe, obrigado pelo convite. É um prazer falar com o pessoal aí, em especial o pessoal do Centro-Oeste, com o qual tenho bastante carinho. A nossa ideia, a nossa proposta aqui é para falar um pouquinho sobre os CCMs inteligentes, né? E a solução que a Rockwell oferta, que é o Centerline 2500. A gente vai discorrer alguns tópicos aqui apresentados na agenda, como a proposta de valor desse produto, dessa solução. Até interessante, Felipe, você começou a falar no CCM do futuro. Eu me abuso a dizer que é o CCM do presente, né? Das necessidades atuais. Vai ter um tópico bem interessante, que é sobre as normas IEC, né, 61439, a sua adesão e o quanto isso impacta, principalmente, as especificações de compra dos clientes, né, os clientes que possuem uma preocupação importante em relação a isso. Vamos falar também um pouquinho sobre o overview dessa estrutura desse nosso painel compartimentado, né, que é o Centerline 2500. O aspecto sobre segurança e confiabilidade, que é algo que está sempre presente também nas discussões técnicas de aquisição de painéis como esses. A gente deixa para o finalzinho um pouquinho dos diferenciais desse produto em relação à parte inteligente, que nós chamamos aqui de IntelliCenter e Premier Integration. E vai ser também um prazer aqui no encerramento poder tirar alguma dúvida, ter alguma sugestão para que a gente possa falar, tá? Bom, basicamente, pessoal, eu aqui começo essa chamada, né, trazendo um questionamento. Será que não seria legal você se concentrar em fazer o seu trabalho, né? Você está concentrado em fazer aquele trabalho especial que você está designado, né? Nós temos várias indústrias no Centro-Oeste, como indústrias de açúcar e álcool, indústrias alimentícias. Então, a proposta nossa da Rockwell, a proposta da nossa cadeia de distribuição é permitir que vocês sejam mais eficientes no seu trabalho, né? E isso não é diferente quando a gente está tratando de uma solução com os CCMs, né? Então, a nossa ideia é que o centro de controles, né, o nosso Centerline, nós possamos habilitar vocês a fazer esse trabalho, a se realmente se preocupar com o seu negócio, né? E o Centerline ele vai trazer 4 pilares muito importantes ao decorrer desta apresentação, a gente vai comentar. Um que é o aspecto de segurança, o aspecto de proteção dos usuários, né? O aspecto de inteligência dessa solução e a preocupação sobre o investimento, né? Que é a escalabilidade dessa solução que nós propomos ao mercado. Então, o Centerline, que é o nome do nosso produto, né, é uma solução de controle e potência da Rockwell, né, que ela tem como um viés de projeto exatamente esses 4 pilares: segurança, proteção, inteligência e ser uma solução principalmente escalável, né, que demonstra uma preocupação sobre o investimento que a companhia tem em garantir para o futuro a expansão de novos negócios, a manutenção desse produto, ou seja, a proteção do investimento que nós temos em relação a esse produto. Tá?
O que é interessante destacar, pessoal? Dentro desses 4 conceitos, né, e a Rockwell entende que vocês precisam ficar com esse foco no seu trabalho, né, a gente destaca esses aspectos aqui, né? A segurança, né? Esse é um produto que a gente, ao decorrer dessa apresentação, nós veremos que ele tem uma estrutura, né? E a forma com que ele é construído, o próprio nome que se dá ao produto, sendo Centerline, é que a gente entende e leva como uma premissa de segurança bastante robusta, né? Principalmente atendendo às certificações globais. E no ponto da norma, a gente vai chamar um pouquinho a atenção para isso, né? A proteção também, né? A proteção, quando eu trago também esse viés de proteção, não só para o usuário, mas também sobre o sistema, né? Como que o CCM inteligente, quando você leva um ativo para o campo, que tipo de preocupação você tem que ter com esses ativos inteligentes no campo? Como que ele vai se comportar com o seu sistema de controle, né? Que preocupações, que maneiras que eu preciso construir esse meu sistema no chão de fábrica para que ele me garanta também essa proteção. E hoje, quando a gente fala da internet das coisas, nós temos dispositivos inteligentes e maneiras de acesso ao sistema que são importantes, né? Alinhado ao tópico da inteligência, né? Eu costumo dizer que o CCM inteligente, ele habilita muitos dos dados da tomada de decisão das indústrias, né? É onde você tem o controle de motor, é onde você tem a maioria dos seus ativos digitais, sejam eles inversores de frequência, soft starters, relés inteligentes, que protegem os ativos que fazem as indústrias rodarem, que são os motores, e você extrair o dado necessário para uma tomada de decisão. Então, o produto inteligente, ele vai te habilitar uma série de recursos, possibilidades de manutenção inteligente, de tomada de decisão, de entender efetivamente o que aconteceu e qual a tendência do seu processo e qual a tendência da sua manutenção. Então, esse é um propósito muito forte. E a escalabilidade. Todos nós sabemos da dificuldade de investimento, de se adequar a padrões internacionais, da escassez, muitas vezes, de recurso para se fazer uma ampliação, ou você ter uma verba muito ajustada a um investimento. Então, a escalabilidade do produto é uma garantia, é uma forma de proteção do investimento, onde você pode adquirir um produto hoje e ter certeza que ele vai servir para você daqui a 3, 4, 5 anos. E nós sabemos que com a tomada de decisão e com as alterações de tecnologia que são exponenciais nos dias de hoje, a gente sabe que muitas vezes nem sempre é possível você comprar uma tecnologia e ter a garantia de que isso vai funcionar daqui a 5, 6 anos. Então, o nosso propósito também na solução de painéis compartimentados com Centerline 2500 é proporcionar isso aos nossos usuários, né? A você fazer um investimento e ter uma certeza de que no futuro esse produto ele vai estar pronto para uma modificação, ele vai estar pronto, disponível para uma expansão. Então, o Centerline ele acaba sendo um investimento bastante estratégico nesse sentido, né? E o Felipe vai discorrer um pouquinho aqui, né, Felipe, sobre esses valores aqui, ou sobre essas questões que são mais importantes em relação ao Centerline. Exatamente, tá? Muito obrigado, Luiz. Então, pessoal, acaba que quando a gente trabalha de um produto de eficiência global, a gente tem algumas necessidades, né? E uma das grandes preocupações da Rockwell é fazer, né, que a gente consiga encaixar esses pilares e continue mantendo toda a nossa produtividade, né? Então, quando a gente fala de CCM inteligente, do Centerline 2500 da Rockwell, a gente acaba falando naturalmente, né, dos pilares ali de segurança e proteção. Uma vez, né, que a gente tem a necessidade, né, com um centro robusto aí de controle de motores, a gente também tem a necessidade de proteger os nossos operadores, né, o nosso manutensor, e também proteger os nossos equipamentos, né? E de que forma o Centerline 2500 ele faz isso, né? A primeira coisa é separando o pessoa, né? A pessoa que trabalha lá na manutenção ou no acompanhamento do CCM,
da sua fonte de energia, né? Então, o Centerline 2500, ele tem algumas guilhotinas, tá? Que isolam imediatamente o barramento vertical do CCM com a unidade removida, né? Que seria a gaveta. Existe um outro benefício muito grande, né? Que a Rockwell fez todo um trabalho, um estudo com relação ao barramento ser centralizado dentro do CCM, né? Então, isso daí ajuda na dissipação do calor de uma maneira mais uniforme dentro do CCM e também reduz, né, o risco ali de eventuais curtos-circuitos, tá? O produto é um produto solidamente aterrado, né? Reduzindo ali os riscos de choques elétricos, principalmente ali na carcaça ou também na própria remoção da gaveta, tá? Então, essa é uma solução totalmente desenvolvida pela Rockwell, tá? Para um produto de controle de motores. E um dos fatores, assim, que é um benefício muito grande, geralmente, que o pessoal chama de Arc Shield, tá? É a tecnologia que a Rockwell tem dentro do CCM, que ajuda, né, no caso da gente ter alguma falha ali de um arco elétrico dentro do CCM, uma maneira de proteger, né, as pessoas que estão ali na lateral, no fundo ou na frente do CCM, de uma maneira a dissipar toda essa energia sem que prejudique as pessoas da operação, tá? Então, sempre com o objetivo aí de ter a proteção das pessoas. E um recurso muito interessante, né, é o Secure Connect, né, que a Rockwell tem, né, que é uma função que permite o usuário conectar ou desconectar as gavetas, tá, sem ter exposição às partes elétricas vivas do CCM. Então, mesmo ali quando a gente está com uma porta, né, aberta e a gente está sem a gaveta, a gente não tem acesso, né, às partes vivas do CCM, né, as partes onde estão energizadas. E aí, à medida que a gente faz o encaixe da gaveta, né, as guilhotinas ali que a gente comentou, elas acabam se movendo. E isso daí, mais para frente, o Luiz vai mostrar para vocês com alguns exemplos bem bacanas para vocês entenderem como funciona. Um outro pilar muito interessante, né, né, a possibilidade da gente realmente pegar o nosso CCM e conseguir conectar ele com os outros dispositivos do sistema de controle e até, às vezes, do sistema também corporativo, né, com dados, né. Então, a gente tem uma facilidade, né, graças à rede conectada dentro do CCM, né, a ter as informações e os diagnósticos que o produto nos fornece, tá? Então, isso daí ajuda que a gente, não necessariamente, para conseguir identificar alguma falha, a gente tenha que necessariamente remover, às vezes, a gaveta ou tirar o inversor, né, de dentro da gaveta. Muitas das vezes, por causa da rede ser totalmente conectada com o sistema nosso de visualização, a gente já consegue fazer alguns diagnósticos, né, ter acesso a alarmes, né, coisas que podem futuramente ocasionar uma falha mais grave. Então, o diagnóstico, sem a gente ter que realmente desenergizar o CCM, é um grande benefício que a gente tem dentro do Centerline 2500, e isso daí geralmente reduz um tempo muito grande, né, de detecção de problema, ou de alguma forma que a gente possa fazer para corrigir, para voltar a funcionar. Então, existe também um recurso muito bacana, né, juntamente com essa parte aí de alarmes, de falhas, que é também uma função inteligente do CCM, né, com o software IntelliCenter, a gente consegue capturar, né, esses problemas intermitentes, né, esses problemas que às vezes volta e mexem acontecem e tem a mesma razão, e aí a gente consegue ter um acesso a todos esses registros, né, e todas essas notificações geradas pelo produto, a gente consegue ter isso daí, né, no nosso e-mail, de uma forma bem simples, tá? Então, lá com os avisos de alarme, de falhas e por aí vai, tá? Outra função bem bacana é a possibilidade ali do controle ActiveX, que é realmente a integração, né, com a IHM na máquina, né? Então, a gente consegue ter toda uma visualização, uma monitoração do que está acontecendo dentro do nosso CCM, tá?
Então, a gente consegue, muitas das vezes, né, monitorar e diagnosticar o nosso sistema remotamente, né? Então, como eu tinha falado antes, né, sem interrompimento do processo, tá? De uma forma totalmente online. Outra função muito preocupante, né, porque às vezes a gente fala de segurança, de integração, né, de inteligência, e aí às vezes a gente fica preocupado de existir um engessamento, né, da solução. Então, isso daqui que eu acho que é extremamente bacana, né, a gente poder adaptar as necessidades do nosso sistema, né, lá da nossa parte de potência dentro da indústria, à solução do CCM inteligente da Rockwell, né. Então, acaba, né, que é uma preocupação tão grande da Rockwell que esse é um produto, né, com uma presença global e o produto globalmente utilizado, né, então o mesmo produto. Então, a gente trabalha com o Centerline 2500 aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Então, onde a gente tiver com uma solução de CCM inteligente da Rockwell, a gente vai estar utilizando um Centerline 2500, geralmente, tá? Então, que é uma solução global nossa aí. Bacana. Rede de interligação, né? A nossa rede Ethernet. Então, a gente utiliza ali o protocolo Ethernet IP totalmente integrado, né, com os dispositivos interiores aos nossos sistemas. Então, partida direta, partida por inversão de frequência, partida suave, está totalmente conectada com o nosso CCM, né, totalmente em rede, tá? O bacana é que geralmente na montagem, né, e na validação do produto, né, nos testes da fábrica, quando a gente está fazendo essa solução, a gente tem ali toda uma atualização, né, dos firmwares e também uma atualização da parametrização dos dispositivos, né, para que na hora que esse CCM for entregue, ele esteja totalmente com o software, com o firmware, tudo do mais novo possível, né, para que a gente não tenha nenhum problema ali de atualização. Então, o produto realmente ele é entregue com a tecnologia mais recente disponível, tá? E aí, né, com o software IntelliCenter, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo depois, a gente tem a possibilidade, né, de fazer a configuração ali do nosso centro de motores com o Studio 5000, né, ter o armazenamento, né, das informações totalmente dentro do controlador, tá? Isso daí facilitando para a gente mapear de forma automática tags dentro do próprio software, e também uma forma da gente, querendo ou não, ter um mais rápido acesso, né, para que a gente consiga fazer um startup, né, com a tecnologia ali das gavetas plug and play, né. Então, basicamente, na hora que a gente conecta a gaveta, ela já é automaticamente reconhecida, né, graças à rede Ethernet IP muito difundida nos nossos produtos, né. Então, acaba que quando a gente faz essa conexão, a gente já tem ali uma atualização, né, do firmware, né, uma validação do produto, para que a gente tenha a maior integração possível entre os dispositivos, tá? E como eu tinha comentado antes, né, então os produtos são globalmente aí certificados, né, pelas normas NEMA, IEC, né? Então, o produto, né, ele tem uma facilidade de uso com uma modernização muito grande, né? E também uma possibilidade aí da gente fazer uma identificação, né, de toda a especificação do que a gente tem no produto, para que às vezes em futuras expansões ou em novos centros de motores que a gente precisa expandir dentro da nossa indústria, para que a gente tenha também uma lista de produtos mais unificada, né? Trabalhem com o mesmo tipo de produto, com o mesmo tipo de material, para que isso daí facilite o nosso spare part, tá? Eu vou chamar agora o Luiz para ele falar um pouquinho, né, do que é essa norma aí que a Rockwell consegue atender dentro do CCLM Centerline 2500. Legal, Felipe. Então, pessoal, aqui é um ponto que eu gostaria de investir um pouquinho aqui com vocês sobre essa temática de normas, né? Sobre o que o mercado, o que as especificações de compra normalmente pedem, né? E eu fiz um comparativo aqui para vocês, para tentar ilustrar o que é a IEC 61439 versus
a antiga, né, que já está estabelecida no Brasil desde 2003, da 60439. Bom, talvez muito aqui de vocês já devem ter ouvido falar daquela nomenclatura PTTA e TTA, né? Essas normas, elas vêm extinguir essa nomenclatura, né? Então, a 61439, que na verdade ela já tem uma vigência no Brasil desde 2017, ela vai sobrepor a 60439. Tá? Então, isso é muito importante dizer. E o que a 61439 traz de adicional? Ela traz exatamente essas verificações por ensaio, essas verificações por regra de projeto e essas verificações de rotina, né? A gente tinha, de certa forma, na 60439, uma confusão em relação à construção do painel. Basicamente era o seguinte, pessoal, a gente tinha vários fornecedores de painéis, a gente ainda tem vários fornecedores de painéis ou fabricantes de painéis de CCM que atendem ainda dentro desse conceito do TTA e do PTTA. Mas o grande ponto era que a 60439, ela trazia um ensaio destrutivo do invólucro do equipamento. Ali da parte de compartimentada, das gavetas, das colunas, etc. A grande diferença para 61439 é que a gente consegue agora também fazer esse nível de teste no componente, nos disjuntores, no inversor de frequência, no contator, nos dispositivos ali, switch gears, né, do CCM. Então, o que acontece? Quando que se usava a nomenclatura PTTA? Era quando você tinha um conjunto, um armário que atendia a 60439, mas com dispositivos distintos ali dentro. Eu poderia ter um disjuntor de uma marca, poderia ter um contrator de outra marca, poderia ter um inversor de um outro fabricante. Então, eu tinha, de uma certa forma, uma customização muito grande dentro do CCM e que atendia a esse conceito. Então, com essa extinção da 60439, que, interessante de destacar aqui, que ela vai ficar obsoleta no final de 2021, todas as empresas que entendem ou que seguem uma premissa de maior segurança em relação à construção desses painéis, irão atender a 61439. E ela vai contribuir para uma maior segurança e proteção às pessoas e às instalações contra incêndio e explosão, que é, infelizmente, né, nos dados que nós temos, né, os acidentes dentro de salas elétricas, incêndios em salas elétricas, às vezes roda aí, né, nos grupos de WhatsApp de manutenção, situações apavorantes em relação a acidentes com esses equipamentos. Então, a 61439, ela vai assegurar um pouco essa disponibilidade e ela vai aumentar essa confiabilidade do conjunto como um todo, né, todo da baixa tensão e principalmente aqueles que aderem à norma IEC, no qual o Brasil segue essa nomenclatura. Então, dentro dessas 9 verificações por ensaio, né, esses ensaios vão trazer uma segurança muito maior ao usuário, que vai ter certeza que o produto ele está como um todo apto, né? Então, ou seja, eu tenho o teste da carcaça do produto junto com o componente. É importante dizer que cada fabricante que descreveu o atendimento dessa 61439, ele desenvolve um projeto piloto para fazer um teste destrutivo, tá, Felipe? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa ressaltar nas especificações, né? Ou seja, quando eu certifico, no caso a Rockwell, eu tenho o produto certificado na 61439, eu construí e desenvolvi um projeto atendendo a esses requisitos, dessas verificações por ensaio, e levo esse produto a um ensaio destrutivo, que é feito por alguns laboratórios no mundo. A Rockwell tem um laboratório particular que ela faz esse tipo de ensaio e também tem a validação dos laboratórios competentes internacionais para isso. E a gente também tem as 3 verificações por regra de projeto, né? Então, tudo que você precisa em relação ao projeto e à customização que o Centerline pode trazer, ele também vem com a adesão a 61439, que é a integração de dispositivos de manobra e componentes, circuitos elétricos internos e externos e os conectores para condutores externos. Isso também passou por essas verificações. E, por último, as 9 verificações de rotina, né? O que seriam essas verificações de rotina, pessoal? É como se fosse um
um Lean Project, né, do próprio projeto. No caso da Rocco, na nossa fábrica, que fica em São Paulo, em Jundiaí, para cada produto ou para cada inspeção desse produto, a gente tem uma verificação de rotina destacando aqueles ensaios ora comentados. Então, a gente também tem a distância de isolamento, escoamento, propriedades dielétricas, o funcionamento mecânico do painel, se ele está atendendo. É como se fosse um controle de qualidade, mas que segue um script da norma, né? Então, essas verificações de projeto são muito importantes, né? E na nossa fábrica a gente faz o teste de HiPot, faz as verificações, etc., de todos os testes que ali porventura, então, estão. Então, esse novo atendimento da 61439, nós entendemos que ele vai trazer um nível de segurança e de interlocução da compra do que o usuário final precisa versus uma necessidade bastante importante para o mercado brasileiro. Teremos grandes fornecedores que vão poder atender a esse tipo de situação e, óbvio, sempre buscando a segurança e a proteção dos usuários e das instalações desses clientes. Então, são pontos bastante importantes que a gente precisa ressaltar aqui, Felipe. E, como eu disse, né, então o nosso Centerline, ele vem atender essa 61439 e um procedimento da 61641, que é especificamente para proteção do arco elétrico, aquele que o Felipe citou mais cedo aqui num slide anterior, que é a nossa solução Arc Shield, que é um estanqueamento do arco, caso ele ocorra dentro do equipamento, e faça a extinção desses gases de uma maneira a proteger o usuário, né? O painel ele atende às normas NR10 e às máquinas fabricadas com a NR12, dentro desse conceito também da norma regulamentadora. Tem uma ampla linha de componentes IEC, partidas inteligentes, partidas com soft starter, inversores de frequência, e essas normas internacionais, tá? E aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, né? O que traz de diferente a estrutura do Centerline? Bom, o primeiro ponto que eu destaco, né, e do lado direito aí da apresentação, vocês têm um corte traseiro no produto com uma visão que vocês têm a imagem de um barramento centralizado. Isso dá um nome ao nosso produto, isso dá um nome a uma principal característica do produto, que é uma melhor dissipação de calor e distribuição de carga ao longo de todo o line-up do produto. Então, vocês percebam que esse barramento ele fica na parte traseira do produto, né? E vocês percebam que nessa foto também, onde eu tenho aqui a nomenclatura de acesso ao barramento horizontal, eu tenho uma janelinha preta, né? Isso aqui é a possibilidade que eu vou tendo de expansão do produto, né? Aquela questão da escalabilidade que a gente havia comentado. E, normalmente, eu vou ter colunas com distâncias das gavetas padronizadas e as colunas dos cabos que podem ter uma variação em relação à nossa solução, né? Então, eu vou ter, normalmente, na parte superior do painel, eu vou ter ali os meus switches, cabos de redes, etc. E na parte na parte lateral direita, eu vou ter a saída de cabos, e na parte esquerda, eu vou ter as minhas gavetas. Tá? Falando um pouquinho mais sobre essa estrutura, né? Esse barramento centralizado na parte inferior, na verdade, quando você tem o painel sem as gavetas, você está vendo o painel com esse corte aqui, com esse destaque que eu estou mostrando a vocês em relação a um painel sem as gavetas. Eu tenho, por trás de um isolamento, eu tenho um barramento cilíndrico que vai percorrer o painel de cima até embaixo, né? Onde eu vou ter um ponto de fixação, que é esse em destaque, que eu tenho 2 parafusos, que são os únicos pontos que a Rockwell recomenda um reaperto de rotina em manutenções preditivas no equipamento. É o único ponto de acesso onde, numa eventual manutenção, eu tenha que ir lá e fazer esse reaperto. O restante inteiro do barramento, pessoal, ele vai estar dentro de um invólucro embutido num isolante de policarbonato,
para evitar uma deformação, inclusive, quando eu tenho esses arcos elétricos ou eu tenho essa resistência atuando dentro desse barramento, né? E eu vou fazer essa ligação do barramento vertical com as minhas gavetas. Então, em cada espaçozinho branco que vocês estão vendo nessa figura do painel aberto, são aquelas guilhotinas onde eu vou ter o encaixe da unidade. Quando eu encaixar a unidade, essa guilhotina vai se abrir e eu vou ter o encaixe perfeito da mola da gaveta com esse barramento horizontal. Então, a construção do produto, ele traz uma preocupação muito grande com as partes vivas, ele traz uma preocupação muito grande num perfeito disseminação do calor dentro do produto e de distribuição de carga. Isso me dá uma série de benefícios em relação à própria distribuição, por exemplo, de gavetas na parte superior, quanto de gavetas na parte inferior do produto, com a mesma característica de potência. Então, eu não tenho preocupação em relação a isso. E eu tenho o barramento principal completamente isolado. E eu não sei se vocês perceberam, essa forma do barramento estar centralizado e na parte posterior, eu tenho uma capacidade de solução em espaços bastante atrativa. Eu posso colocar esse painel, normalmente ele pode ir ao fundo da sala elétrica, ou seja, encostado na parede, ou eu consigo também fazer uma montagem back-to-back, né, para salvar espaço, ou naquelas situações onde eu tenho uma restrição de espaço um pouco maior. Uma outra preocupação grande que nós temos é em relação à construção da parte de automação em relação à rede, né? Então, eu tenho dentro desse meu CCM uma construção, eu costumo dizer que a gente tem um projeto de rede dedicado para dentro do CCM, onde eu tenho cabo com proteção 600 volts, eu tenho conectores homologados, eu tenho uma canaleta dedicada para se passar esse cabo, né? Então, eu tenho toda uma preocupação em como levar a rede Ethernet para esse elemento que vai estar num ambiente de 480 ou 380 volts, que são as tensões normais que a gente encontra no mercado nacional, né? Então, eu vou ter toda essa preocupação dessa parte de rede. E aqui eu ilustro para vocês os módulos, né? Normalmente a gente dá um nome para os nossos módulos, onde são essas gavetas. Ela começa no módulo 1, que é esse pequenininho que vocês estão vendo, pode ir até o módulo 12, que é um grande. Aqui eu estou exemplificando o módulo 8 com inversor de frequência, que seria o nosso módulo máximo para extração, né? Acima do módulo 8 já fica um peso excessivo, já não é ergonomicamente seguro você fazer a extração da gaveta. E nesse módulo 1, pessoal, a gente consegue atender até 24 gavetas por coluna, né? Então, eu vou ter 24 partidas ali, óbvio, de baixa potência, mas que vai me garantir também uma quantidade grande de gavetas por coluna, o que também, lá no final, vai salvar espaço e vai salvar investimento. Dando sequência, né, em relação... deixa eu voltar um slide, isso. Dando sequência aqui em relação à segurança e proteção. Então, eu tenho, dentro desse produto, as 4 posições de operação, que é muito comum, né, o mercado solicitar quando compra um CCM compartimentado com gavetas extraíveis. Então, eu vou ter a posição conectada, vou ter a posição teste, onde eu vou retirar a força, mas vou manter conectado o meu controle e rede. Vou ter a posição desconectada, que eu vou desconectar força e vou desconectar controle e também rede, e a posição totalmente extraída, né? Qualquer uma dessas posições eu posso colocar e posso taguear o logout, tagout dentro da gaveta ou localmente na porta da gaveta, né? Normalmente nas situações de operação ou de manutenção preventiva. Na segunda foto eu tenho um destaque em relação à solução Arc Shield, que vocês estão vendo na parte superior do painel, uma tampa que ela tem um alívio para quando eu tenho o arco, ou se porventura eu tiver um arco dentro de uma unidade, né? E em cada gaveta, essa solução do Arc Shield, ela tem uma trava de alívio, e na foto inferior do slide vocês estão vendo um teste assistido de um painel à prova de arco, onde eu tenho uma garantia com que a tampa, ela não... quando você tem um arco, né, você tem a expansão dos gases e você tem uma tendência da tampa explodir, né? Então, esse trinco, né, essa trava de alívio permite com que eu tenha
uma leve expansão dos gases, mas ainda mantenho a porta no lugar, mas eu não tenho risco da porta eventualmente explodir, ou se tiver uma operação de manobra, vir contra o operador ou algo do tipo, né? Mais uma vez eu trago aqui uma foto de como é feita a isolação dos barramentos cilíndricos, né? Então, como ele está dentro desse policarbonato, eu também consigo adicionar uma proteção mecânica maior para evitar deformação nos barramentos, né? Quando você tem essas características do arco. Então, é um painel bastante seguro, posso dizer a vocês. E, óbvio, né, o safety interlock, né? Ou seja, às vezes quando eu tiro numa manutenção uma gaveta, faço alguma intervenção numa gaveta, e se porventura, quando eu for inserir essa gaveta novamente no painel, e se sem querer eu esquecer o disjuntor virado para a posição ligado, ela tem um trinco que me impede que eu coloque essa gaveta com essa posição. Então, são alguns recursos aqui da parte de segurança bastante importantes que eu gostaria de destacar a vocês. Felipe, fala para a gente um pouquinho sobre essas questões do diagnóstico e do IntelliCenter aí do Centerline 2500. Beleza, Luiz. Então, pessoal, é o seguinte, acaba que a gente tem um software, né, integrado aí com o nosso Centerline 2500, né, que é o chamado IntelliCenter. Ele é um software bem bacana, porque ele acaba que contempla uma gama de possibilidades para a gente trabalhar com o nosso CCM inteligente, né? Então, ele é um software que consegue trazer para a gente dashboards, né, com relação ao formato ali que a gente vê ali na parte esquerda superior da tela, né, ao formato de apresentação do nosso CCM, né, com os dispositivos alocados, né, com seus status, né. A gente tem acesso a partir disso, né, à tela de operações, né, dentro desse dashboard, né. Então, saber informações de um próprio componente de uma forma mais específica, né, como uma corrente que ele está trabalhando, quais os IOs que ele está utilizando, né, se teve algum alarme, se teve alguma falha, e aí juntamente com essa possibilidade de a gente ter acesso a esses diagnósticos, nessas medições, a gente tem também uma possibilidade da gente fazer configurações dentro desses equipamentos, né, então junto com a monitoração, né, a partir do momento que a gente detecta uma necessidade ou algum diagnóstico, a gente consegue editar os parâmetros, né, ter acesso ao log dos eventos e até acesso a gráficos, né, de tendência. E um fator que é assim, extremamente importante para a gente, né, gerenciamento de ativos, né. Então, a gente tem, junto com o CCM, uma ampla gama, né, de componentes que são utilizados no interior para o funcionamento desse, né, e aí com isso a gente tem acesso a toda a lista de material, né, por gaveta ou até a lista de uma maneira completa de todo o CCM, para que a gente possa fazer esse controle de peças sobressalentes. E para o manutentor, a gente ainda tem um benefício muito grande, né, porque quando a gente fala às vezes em edição de parâmetros, né, a gente também às vezes surge aquela dúvida, né, qual parâmetro alterar. Então, dentro do próprio software, a gente consegue link direto para cada manual e também para cada layout de desenho da gaveta. Então, se em algum momento a gente está utilizando um componente, que às vezes a gente esqueceu algum parâmetro, tem alguma dúvida e a gente queira saber o que a gente precisa alterar, ou verificar no projeto, a gente tem acesso a isso daí basicamente com alguns cliques ali na tela do software, né? E o que eu acho muito bacana, né, Luiz? Você poderia falar assim um pouco para a gente dessa integração, né, com os outros softwares da Rockwell, né? Sem dúvida, Felipe, e obrigado por chamar essa dica, né? O IntelliCenter, pessoal, é um software opcional, mas eu vejo ele com uma grande valia para o manutentor, né? Para quem vai receber esse produto e vai precisar, digamos, cuidar desse produto ao longo da vida, né? Então, isso é uma independência para a manutenção elétrica, né? Para o manutentor elétrico. É como se fosse um supervisório dedicado, um sistema de controle dedicado do CCM. Vocês viram aí que o Felipe falou do dashboard, que normalmente vai trazer o line-up
do CCM que ele tem, ele vai conseguir ter a configuração dos componentes, verificar parâmetros, ver gráficos de tendência, ele vai poder chamar isso numa tela de operação se ele estiver fazendo um troubleshooting, ele não vai ter aquela preocupação em guardar desenho, saber onde está o manual do produto, isso vai estar tudo dentro de um mesmo ícone ali para ele pode chamar esses ativos. E, claro, a integração dele com a suíte Factory Talk da Rockwell, né? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, da integração do IntelliCenter com o Factory Talk Energy Metrics. Para quem não conhece, o Energy Metrics, pessoal, é um software de gestão de energia e a gente sabe que muitas indústrias e muitos clientes possuem demandas de fazer tarifação por área, ou por local, ou por indústria. E o IntelliCenter, ele tem uma função onde ele pode fazer a junção com o nosso Energy Metrics, que é capaz de gerar relatórios de demanda, relatórios de consumo, análise da qualidade de energia, por gaveta, por dispositivo, traçado ao longo da data de funcionamento desse equipamento. Então, é uma funcionalidade adicional de gerenciamento de energia de um painel inteligente. Então, aqui a gente está habilitando, mais uma vez, ao que eu disse no começo do nosso webinar, habilitando o manutentor a ter uma tomada de decisão mais inteligente e ter um dispositivo que gera dados. Mas o que fazer com esses dados? Aqui é só um exemplo, óbvio, com relação à parte de gestão de energia, mas em se tratando de ser o principal ativo de coordenação, ligação, proteção de motores, é o principal ativo de consumo de energia das fábricas, que são os motores elétricos. Então, é uma possibilidade que a gente tem de juntar um IntelliCenter, que é um software dedicado ao produto, que é um opcional dedicado ao produto do CCM inteligente, com uma suíte de tecnologia de gestão de energia e de gerar gráficos, tendências e de tomar decisões inteligentes no sentido, num horário de pico, será que é melhor eu manter o motor da minha correia transportadora ligada vazio ou é melhor eu desligar? Qual decisão tomar? Então, é esse tipo de informação e de discussão que a gente quer promover e, óbvio, vocês, que são os clientes, que conhecem o processo de vocês, é que tem essa decisão para se tomar e ter uma decisão inteligente. Um outro ponto também, pessoal, que eu gostaria de falar é que com o IntelliCenter, né, e a possibilidade do painel ser inteligente, nós estabelecemos um novo fluxo de trabalho. Por que disso, né? Quando você tem uma arquitetura de controle com a Rockwell, né, o Logix, ele se torna o cérebro, né, o controlador do seu processo. E se você tem esses dispositivos conectados, sejam eles na forma de um CCM, ou sejam eles na forma avulsa, né, distribuída, a gente consegue estabelecer um novo fluxo de trabalho. Por quê? A engenharia, o desenvolvimento, o mapeamento dessas informações, eles podem ser feitos sem a necessidade de você ter o produto ao seu lado. O que isso significa? Significa que se você está trabalhando, se você tem uma expansão a se fazer, se você tem uma necessidade de comprar um produto, um CCM, você pode começar o desenvolvimento da sua aplicação. Isso normalmente a gente tem clientes que preferem integradores de sistemas ou tem a sua própria engenharia trabalhando nesse sentido. Você já pode ter todo o levantamento de códigos, dos seus tags, dos seus ativos, começar a desenvolver isso dentro da plataforma do Estúdio 5000, né? E toda a parte de teste, identificação do dispositivo, configuração do dispositivo, ela pode ser feita de maneira sincronizada com o desenvolvimento da aplicação. Então, você tem, de certa forma, um desenvolvimento e um startup mais rápido, a conclusão do desenvolvimento da aplicação mais rápido. E isso atende a muitas necessidades que a gente, no dia a dia, faceia com os nossos clientes, de ter um prazo de entrega muito apertado, de desenvolver um projeto muito apertado, sem necessariamente ter o produto pronto, ter a sala elétrica pronta. Então, o Logix, ele habilita isso. E de que forma que ele habilita isso? Entre uma integração total de controle e potência. Os nossos produtos, quando eles integrados com o nosso Logix,
ele traz uma biblioteca técnica, pessoal, completa de interfaces, que são os blocos, os faceplates e todo o mapeamento desse dispositivo. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de dispositivos inteligentes que estão dentro do CCM, sejam eles relés inteligentes, como o E300, sejam eles partidas diretas com as nossas soft starters SMC50 ou Flex, ou toda a nossa vasta gama de portfólio de inversores de frequência que começam nos menores, na família 5.2x, para os maiores, nas famílias 7.5x, passando pelos inversores mais poderosos. Então, nós temos, para cada dispositivo, um bloco de controle, exemplificado aqui, por exemplo, né, por esse motor, etc., e um faceplate de operação e de manutenção pronto. Então, isso garante ao usuário, quando ele usa o sistema de controle da Rockwell, uma riqueza de detalhes e, principalmente, de suporte da nossa empresa em relação ao projeto que ele está desenvolvendo. Então, eu tenho o mapeamento desses dispositivos feitos de forma automática, entre inversor, relé e controlador. Eu vou ter uma possibilidade de deixar essa configuração dentro do meu controlador, e eu vou dizer o melhor. Olha o que isso vai proporcionar e que o Felipe vai demonstrar para vocês, que é uma função que a gente chama de recuperação automática de dispositivo. Bom, é exatamente isso, tá, pessoal? É um recurso assim que traz muito valor, geralmente, para a gente, tá? Principalmente, né, quando a gente fala de equipe de manutenção, né? Geralmente a gente tem uma equipe muito grande dentro da indústria trabalhando, né? E não necessariamente, às vezes, tem todos os manutentores habilitados, né? Com todos os equipamentos, assim, de uma forma de bate-pronto, né? E acaba que, muitas das vezes, essas substituições, né? Quando a gente tem falha de produto, elas acabam ocasionando um tempo de parada muito grande, né? E foi aí que a Rockwell trouxe, né, a possibilidade de a gente fazer um recurso chamado ADC, que seria uma configuração automática do dispositivo, tá? Então, basicamente aqui, né, a gente tem um problema ali no inversor que acaba fazendo com que ele pare de funcionar, tá? O que o nosso manutentor vai ter que fazer, né, pegar um novo inversor, né, trazer, substituir esse inversor que foi danificado e colocar o inversor novo no lugar, tá? A partir do momento que ele faz isso e ele conecta o cabo de rede Ethernet, né, com o inversor ali ligado, o próprio Stratix, né, que é o switch gerenciável da Rockwell, ele acaba descarregando automaticamente o IP desse inversor, né? Então o Stratix sabe ali já a posição do IP que ele tem que direcionar para esse dispositivo que está faltando na nossa rede e já faz essa configuração automática. Após isso, né, o nosso controlador, ele consegue perceber que ele tem um dispositivo novo que não está configurado. E a primeira coisa que ele faz é descarregar o firmware, né? Então, colocar o firmware do inversor na versão compatível ao que ele tem armazenado lá dentro da CPU, tá? E após ele fazer essa compatibilidade de firmware, ele descarrega a configuração. E aí, após descarregar a configuração, a gente já tem um equipamento pronto, né, para a gente voltar a funcionar. Então, nos testes que a gente realiza aqui, né, com uma substituição dessa, a partir depois que a gente deixa ali já pronto a configuração, a montagem do inversor, né, e pluga esse cabo de rede, geralmente é uma configuração aí que demora de 2 a 3 minutos, é muito rápido para a gente já ter o nosso inversor totalmente disponível para a gente partir ele novamente. Então, é uma das vantagens aí do nosso produto, né, juntamente com toda essa integração com o sistema de controle. E agora o Luiz vai falar um pouquinho com relação à disponibilidade de rede do sistema. Exato, Felipe. E legal que esse recurso do ADC que você mostrou, né? Ele é válido também para soft starter, ele é válido também para o relé. Então, imaginem, pessoal, você com o sistema todo configurado, pronto. A gente sabe, os equipamentos não são infalíveis, eles falham, eles queimam. Imagine você ter que substituir um inversor ou um relé 300 com 300 parâmetros de madrugada de uma maneira rápida, né? Então, o sistema ele vem habilitar exatamente esse tipo de coisa.
Então, pessoal, aqui para encerrar, né, sobre essa questão de alta disponibilidade do sistema, né, é muito comum a gente receber solicitações dos nossos clientes onde ele fala, eu quero um CCM inteligente, eu quero um controlador redundante, eu quero uma rede redundante e eu quero garantir uma alta disponibilidade no meu sistema. Então, isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, de que o Centerline 2500, ele também ajuda nesse conceito da alta disponibilidade do sistema. Então, vocês estão vendo nesse layout, né, nessa topologia abaixo, como que é feita a distribuição da rede Ethernet IP entre as colunas do CCM. Então, vocês percebam que na parte superior de cada coluna do nosso produto sempre vai ter um switch inteligente. Percebam que esse switch também ele tem um algoritmo e um faceplate pronto no Plant PAX, que é esse blocozinho ao lado que vocês estão vendo também. E para cada coluna eu tenho uma distribuição normalmente em estrela, né? Ou seja, para cada gaveta está saindo um cabo do meu switch na parte superior e percorrendo aquela coluna de cabos dedicada que eu citei até aquele dispositivo. E entre as colunas, eu posso fazer um anel de alta disponibilidade com o meu controlador. O que isso significa? Significa que eu posso ter um protocolo DLR entre o controlador e o CCM em anel. E isso me garante o quê? Fazer caminhos diferentes, ligando a minha sala elétrica ou ligando aquele ativo CCM, né, que está no campo. Então, de certa forma, eu ajudo a entregar uma disponibilidade de alta performance para sistemas que exigem esse tipo de tratativa, né? Normalmente, caldeiras, sistemas de óleo e gás, esse tipo de coisa, o pessoal ele é muito habituado, né, a garantir ou a pelo menos prever uma taxa de falha inferior quando se tem sistemas de alta disponibilidade. Isso é só um exemplo do que o CCM inteligente ele pode trazer para o sistema, pessoal. É só um conteúdo que vocês percebam do poder que tem o dispositivo inteligente no chão de fábrica e como você pode extrair as capacidades desses dispositivos no chão de fábrica. Então, esse é basicamente um exemplo. E, para encerrar, pessoal, eu gostaria de rapidamente aqui falar que o Centerline está mais próximo de vocês e mais rápido. Como? Através dos nossos distribuidores autorizados. Nós temos um programa hoje comercial muito atrativo, que a gente chama ele de Fast Track, que o nosso distribuidor está habilitado através do Felipe como especialista de produto ou pelos nossos vendedores dos distribuidores, onde a gente consegue entregar um produto certificado como esse, em rede Ethernet como este, com todas essas características de segurança as quais nós destacamos aqui, como o Arc Shield e etc., com um prazo de entrega muito veloz, atendendo a 61439. Ou seja, eu consigo hoje, pelo meu distribuidor, entregar um produto de até 15 colunas num espaço de 9 semanas, ou menos, dependendo da configuração que a gente receber. Um prazo muito campeão. Isso é um compromisso da Rockwell e dos seus distribuidores para o momento que a gente está vivendo. A gente sabe da retomada que vai acontecer nos próximos meses, acabando a pandemia, e teremos situações de extrema necessidade de entrega rápida. Então, esse é um compromisso nosso e da nossa equipe de distribuição a trazer um produto de classe mundial, atendendo a normas, protegendo o seu investimento, habilitado com essas questões aqui que destacamos, com uma entrega rápida, justa e com um suporte local, que conhece a necessidade de vocês, que convive com o dia a dia de vocês de manutenção, que no caso é os nossos distribuidores no Brasil, e não seria diferente com a suporte aí no Centro-Oeste. Com isso, Felipe, eu agradeço aqui a participação, agradeço esse bate-papo legal aqui que a gente fez sobre CCM, e estou aqui à disposição se houver perguntas aqui para o final da nossa live. Ô Luiz, eu que agradeço a sua presença aqui por poder agregar um conteúdo tão nobre desse aqui com a gente. E eu tenho realmente umas perguntas aqui do pessoal que foi fazendo ao longo aí da nossa live para a gente.
Uhum. A primeira, Luiz, com relação à utilização, né, da norma 61439, um dos clientes aqui perguntou para a gente, né, isso impede a utilização de dispositivos de outros fabricantes no painel? De certa maneira, sim, Felipe, é uma boa pergunta. Hoje, quando você vai ter estabelecido a 61439, e a 61439 você precisa passar por aqueles 9 ensaios de verificação, você precisa definir quais os componentes que você vai fazer esse ensaio, né? No caso da Rockwell, óbvio, nós definimos os nossos componentes, o nosso relé, o nosso disjuntor, o nosso contator, e fizemos um ensaio e atendemos a essa certificação. Eu posso dizer, talvez, mais precisamente a essa pergunta, se você tem um montador local, eventualmente, que fornece um CCM, ele vai ter que ter um ensaio com cada tipo de componente deste. Né? E, obviamente, um ensaio ele não é muito barato, então você vai precisar definir com qual componente seguir. Então, uma troca de componentes, sim, você não vai estar atendendo à norma 61439, você vai estar rompendo com esse requisito de ter um produto totalmente certificado, inclusive no nível do componente, o que vai garantir aquelas questões de segurança, aquelas questões de proteção contra incêndio, que é o propósito da norma. E é bem bacana a gente comentar, né, Luiz, também, porque quando a gente está falando ali de um centerline, muitas das vezes a gente não está falando de uma só coluna, né? A gente está falando, às vezes, ali de 10, 15, 20, 30, 40 colunas. E quando a Exato. gente fala de uma quantidade tão grande dessa, o que a gente busca muito é padronização, né, Luiz? Então, a partir do momento que a gente começa a substituir componentes dentro de um centerline, que é um produto totalmente Rockwell, né, com automação Rockwell, né, com esses pilares aí de segurança, de integração com rede, por outros produtos, a gente também está dificultando a nossa manutenção. Sem dúvida. Tá, pessoal? Sem dúvida. E bem lembrado, Felipe, quando você tem lineups, né, subestações, salas elétricas grandes assim, uma das preocupações é exatamente você manter a padronização, né? É muito comum você ter repotenciamento de equipamento, você ter expansão de 2 ou 3 colunas dentro de uma sala elétrica. Imagine você um investimento caríssimo, que é uma construção de uma sala elétrica, você fazer uma expansão ou um repotenciamento de um painel, colocar uma coluna que não está certificada. Você está comprometendo todas as outras 40 colunas que estão ali instaladas, se porventura aquela que você comprou desnormatizada, vou usar essa expressão, não estiver a contento com a norma. Você imaginou um incêndio ou acontecer algum problema nessa sala elétrica e você perder todo esse investimento? Então, é disso que a gente está falando, de que o usuário ele tenha conhecimento disso, né, e saiba onde ele está colocando o dinheiro, que, ao meu ver, aqui ele não está sobrando muito para todo mundo, né, ele precisa ser bem empenhado, bem investido, né. Normalmente as empresas buscam por essa atenção, então é um ponto muito importante a se destacar, sim. Beleza. Luiz, temos uma outra pergunta aqui que diz com relação à desconexão da gaveta, tá? Uhum. Então, o pessoal pergunta aqui, quando a gente extrai a gaveta, a rede é desconectada automaticamente ou existe a necessidade de alguma intervenção da pessoa que está fazendo essa desconexão no sistema? Muito boa pergunta. Isso é configurável, tá, pessoal? Então, se algum componente, quando você está montando essa arquitetura e desenvolvendo o seu aplicativo, você pode configurar essa funcionalidade, e quando você configura essa funcionalidade, você pode extrair e colocar essa gaveta, que o famoso plug and play vai ocorrer. Inclusive, eu estendo essa explicação para aquele recurso que a gente acabou de mostrar, que é o ADC, que também é configurável. Também você elege os dispositivos deste line-up do seu CCM, dos quais vão fazer parte desta funcionalidade de tirar e repor e ter essa configuração automática. Mas a gaveta, sim, você pode extrair, colocar posição de teste, posição extraída, sem comprometer a integridade da rede Ethernet, sem comprometer também o seu processo. E é bem bacana, porque às vezes a gente não tem noção, né? Porque a gente às vezes nunca viu um produto, né, Luiz?
de uma gaveta extraível, mas a gaveta extraível da Rockwell, ela é totalmente com um sistema automatizado da gente fazer essa desconexão, né? Então, até uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela consegue fazer essa retirada e inserção da gaveta, porque ela não tem que fazer várias manobras, né? Então, é basicamente a gente desligar, né? Colocar ali na posição para desconectar a gaveta e fazer a retirada. Então, isso é muito bacana. E outra questão que tem aqui, Luiz, é com relação ao software do IntelliCenter, se ele é integrado já ao Energy Metrics, quando a gente está trabalhando para fazer essas medições aí de energia. A integração ela é nativa, né? Mas você precisa adquirir uma licença do Energy Metrics para poder fazer a gestão de energia do CCM ou da sala elétrica, né? O FactoryTalk Energy Metrics, ele é uma licença adicional, né? Ele não vem junto do produto, mas o IntelliCenter que você adquiriu, né, junto com o CCM, ele já está disponível para essa integração. Então, os clientes que desejarem ter esse tipo de gestão no nível dos dispositivos aqui demonstrados, ele precisa nos informar, né, numa eventual solicitação de compra, numa eventual requisição, para que a gente possa fornecer o sistema em conjunto, né? E isso traz aquela ideia da escalabilidade, né, de você comprar ou de ter um investimento em um painel e pensando no futuro, né? Não necessariamente também você precisa ter uma licença para os seus 500 dispositivos de uma vez. Você pode comprar essa licença com menos dispositivos e ir fazendo o upgrade ou a inserção de dispositivos ao longo do tempo. Isso também é uma forma de proteção do investimento e de buscar o investimento ao longo do tempo. Bom, então é isso aí. Eu acho que assim, a apresentação foi muito explicativa, tá, Luiz? Quem tiver dúvida ainda, tá? Então fica aí disponível o meu contato, né? O e-mail do Luiz também para vocês mandarem dúvidas, algum questionamento, às vezes alguma necessidade de orçamento. Então a gente está à disposição. E novamente aqui te agradecer pela presença, por você trazer aí sua experiência aí com o produto para passar um pouquinho aí para a gente. Legal, Felipe, eu que agradeço, estou à disposição, reforço sempre o contato principal aí na região do Centro-Oeste, através da suporte, mas nós aqui da Rockwell estamos à disposição e muito obrigado pela live aí. Um abraço. Valeu, um abraço, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.